João, capítulo 11, versículo 39 a 46. Os irmãos que estão conosco no culto online, tome sua Bíblia à mão, não faça do culto uma programação de TV que você assiste, participe. Pegue a sua Bíblia, leiamos juntos. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim, 39 a 46. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Diga amém. Agora diga comigo: eu preciso de um milagre. Diga comigo: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Senta um pouquinho, por favor, em nome de Jesus. Se você tem caneta e quiser anotar, eu vou falar hoje sobre 7 passos para um milagre. 7 passos para um milagre. E se o irmão quiser manter a sua Bíblia aberta nesse texto, eu acho que vai ajudar a compreender um pouco mais daquilo que nós vamos compartilhar. O Evangelho de João, ou o Evangelho segundo João, é o Evangelho que nos apresenta Jesus como Deus, a sua divindade. Não entendi, pastor, e os outros não? Não. O Evangelho segundo Mateus apresenta Jesus como rei. Mateus escreve para os judeus e ele quer que os judeus entendam que Jesus é o descendente de Davi, do qual as profecias falaram. Por isso que Mateus começa o seu texto falando da genealogia de Jesus, porque um rei tinha que ter genealogia. Já o Evangelho segundo Marcos apresenta Jesus como servo. Marcos está escrevendo para os judeus espalhados em todas as terras, para os cristãos judeus espalhados por todas as terras, os chamados judeus da diáspora, e Marcos está apresentando Jesus como servo. Já Lucas apresenta Jesus como homem, filho do homem. Lucas está escrevendo para os gregos. Então o conceito para os gregos é de sabedoria, de intelectualidade. Lucas apresenta para eles Jesus como filho do homem. Por isso, Lucas escreve a genealogia de Jesus até Adão, enquanto Mateus escreve a genealogia de Jesus até Abraão. E essas diferenças têm razão de ser para o público para quem eles estão escrevendo. Já João está escrevendo numa época que surge a controvérsia, o debate, a discussão sobre a divindade de Cristo, porque já surgiu no primeiro século da igreja alguns que argumentavam que Jesus não era divino,
que Jesus era um homem comum. E o propósito do Evangelho de João é desconstruir esse raciocínio. Por isso ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso João escreve o diálogo de Jesus com Nicodemos, e só João escreve quando Nicodemos diz: nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. João está apresentando a divindade de Cristo. O capítulo 11 do Evangelho segundo João trata da ressurreição de Lázaro. Só João fala sobre isto, porque João está apresentando o Cristo que tem o acesso muito direto à presença do Deus eterno. E é um texto muito conhecido. João capítulo 11 é um texto muito conhecido, bastante conhecido. E quando eu estava estudando um pouco sobre esse texto hoje à tarde, eu estava observando que quando nós lemos um texto muito conhecido, nós somos tentados a pensar que não tem mais nada para extrair dele, que não tem mais nada para aprender dele. Então, normalmente, os textos conhecidos, a gente faz uma leitura mais superficial, mais rápida, passa direto. E é um engano. Eu já preguei nesse texto N vezes. E agora à tarde fui atraído para um desenho desse texto que eu ainda não havia percebido, o que revela que o texto nunca é tão conhecido que não terá uma mensagem poderosa, nova e renovadora para a nossa vida e para o nosso coração. O texto começa dizendo que estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, irmão de Marta, de Maria e de sua irmã Marta. Parece que não começa com muito nexo. Se a gente fizer uma análise crítica desse relato, o versículo 2 combinaria muito melhor para a abertura do capítulo do que o versículo 1. Porque o versículo 2 diz assim: e Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e o enxugou com seus cabelos. É um versículo mais bonito para a abertura do capítulo. Mas João não está preocupado em apresentar o episódio central aqui, não é o de Maria ungindo o Senhor com unguento. Porque na ordem cronológica dos fatos, aqui Maria ainda não ungiu o Senhor. Maria vai ungir o Senhor no capítulo 12. João antecipa o relato para fazer uma conexão dos fatos, e que o fato do capítulo 12 tem tudo a ver com o fato do capítulo 11. Mas o centro do capítulo 11 é o fato de que Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. Você está me entendendo? Diga amém. Então, maravilha. Olha que interessante. São 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Ao que tudo indica, Marta é a mais velha. Por quê, pastor? Porque Marta sempre é citada primeiro em todos os textos que se faz menção deles. Stanley Horton escreve que Marta era viúva. Os pais de Marta, Maria e Lázaro já haviam morrido. E segundo a interpretação de Horton, Marta, Maria e Lázaro eram uma família abastada. Eles eram plantadores de vinha, forneciam vinho para toda aquela região de Jerusalém. E aqueles que assim faziam eram normalmente abastados. Algumas provas disto é que, por exemplo, Lázaro foi sepultado, ao que tudo faz perceber, no terreno da própria família. Só as famílias abastadas tinham este privilégio de sepultar os seus membros em sua própria terra. Os pobres, como a viúva de Naim, sai da cidade e vai sepultar fora da cidade. Um outro episódio que revela que a família é abastada é que Jesus vai almoçar na casa de Marta, leva mais 12, chega na hora do almoço sem avisar.
Qualquer dona de casa aqui sabe que se o teu marido chegar em casa levando 12 amigos para almoçar, sem avisar com antecedência, e chega na hora do almoço, vai dar pane, vai ou não vai? A irmã vai chamar ele lá na cozinha e vai dizer: você ficou doido? Bebeu cachaça vencida? Você me traz 12 homens para almoçar na hora do almoço e não avisa? Se ela for muito mansa, se ela for mais valente, depois que os amigos almoçarem e forem embora, você vai ver. Então, isso revela que a casa tinha reserva, tinha dispensa. Quem é Marta, Maria e Lázaro? Amigos de Jesus. Diga comigo: amigos de Jesus. Repete: amigos de Jesus. Eles não tinham cargos, eles não eram apóstolos. A Bíblia nem os nomeia na lista dos discípulos, embora o fossem. Porque, olha bem para mim, melhor do que ter cargo é ter relacionamento, tá? Marta, Maria e Lázaro não têm cargo, mas têm relacionamento. Mas ser amigo de Jesus não te poupa de umas tribulações. Fala aí com o seu vizinho: ser amigo de Jesus não te poupa de ter problemas. Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está doente. Versículo 5, versículo 4. Versículo 3: eis que está doente aquele a quem tu amas. Olha que interessante, eles eram amigos de Jesus, mas estão com problemas. Jesus responde no versículo 4: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Repete comigo: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Se você não ficar magoado comigo, vira para o seu vizinho e diz para ele: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Só para ele entender, agora você diz assim: o meu problema não é para a morte, é para a glória de Deus. Já lhe coube entender que o problema pelo qual você está passando agora não é para te matar? É porque Deus quer ser glorificado no processo que você está atravessando? Já lhe coube entender isto? Agora imagine, olha o versículo 5. Sua Bíblia está aberta? Você não deixou a Bíblia aberta, fala sério. Olha só, olha o versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus o quê? Jesus amava. Versículo 6: quando pois ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Que estranho. Olha, eles são amigos de Jesus e estão com problema em casa. Jesus os ama. Ouve que Lázaro, a quem ele ama, está doente. A doença é grave. Jesus, em vez de simplesmente levantar e ir, ficou mais 2 dias. Por que Jesus demora? Quantas vezes que nós clamamos a Ele, e muitas destas vezes o clamor é urgente, a resposta é para ontem, mas Jesus demora a vir. E quer saber o pior? Como se não pudesse piorar. Versículo 14 diz assim: Lázaro morreu. Olha que notícia. Jesus dá uma notícia assim no tapa: Lázaro morreu. 2 dias depois ele resolve ir a Betânia. Alguém diz assim: mestre, o que a gente vai fazer lá? Queriam te bater, te apedrejar um outro dia. Jesus disse: vamos, porque Lázaro está dormindo. Aí alguém diz: ah, mestre, se está dormindo, vamos para lá fazer o quê? Deixa o bichinho dormir.
Jesus então esclarece e diz: Lázaro morreu. Gente, Marta estava chateada com isso, tanto que ela disse: se o senhor estivesse aqui, se o senhor tivesse vindo quando nós mandamos chamar, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes você tem uma queixa desse tipo? Se o senhor tivesse respondido a minha oração, se o senhor tivesse feito, se o senhor tivesse me atendido. Lázaro morreu. Agora, o mais estranho não é Lázaro morrer, porque os homens morrem. O mais estranho é o que Jesus diz no versículo 15: eu me alegro em que ele tenha morrido e eu não estava lá. Fala sério, olha para mim. Jesus ama Lázaro, Lázaro é amigo de Jesus. Apesar disso, Lázaro fica doente, ou seja, eu sou amado por Deus, mas enfrento problemas. Jesus me ama, mas em vez de vir resolver meu problema, ele fica lá mais 2 dias. Aí o cara morre. Quando Lázaro morre, Jesus, em vez de chorar, diz assim: eu me alegro que ele tenha morrido e eu não estava lá. Por quê? Porque se eu estivesse lá, ele não teria morrido. Marta e Maria disseram isso, então eu queria que ele morresse mesmo. Diga comigo assim: quando será que os meus problemas deixam Jesus alegre? É estranho. Mas Jesus vai para Betânia, e nós conhecemos o episódio, eu já preguei sobre isso em outras ocasiões. Quando Jesus vai caminhando para Betânia, ele diz assim: eu me alegrei na morte de Lázaro, versículo 15 ainda. Ele olha para os discípulos e diz: eu me alegrei na morte de Lázaro, por vossa causa. Olha aí, por vossa causa. Jesus está dizendo: eu estou permitindo tudo isso acontecer para ensinar a vocês uma lição. Eu me alegro que Lázaro tenha morrido e eu não estava lá, por vossa causa, está aí no versículo 15, para que vocês creiam. Já lhe coube pensar, presta atenção no princípio. Eu vou começar a pregar assim, bem devagarinho. Já lhe coube pensar que a luta que você está passando pode não ser uma lição para você, mas uma lição para outra pessoa? Já lhe coube pensar que Deus pode estar usando o teu processo para dar uma aula para alguém? Mas pastor, por vossa causa eu me alegro que ele tenha morrido e eu não estava lá, para que vocês creiam, para que vocês aprendam a crer. Quantas vezes o teu processo comunica a alguém a ação de Deus em favor da sua vida? Quantas vezes o teu processo é uma resposta para a vida de outra pessoa que está olhando e dizendo assim: se ele vencer, eu também venço. Porque a pessoa passar por um perrengue desse e sobreviver, eu não passaria não? Então Deus está dando uma aula para alguém no teu processo. Vou te dar 2 exemplos. Um dia Deus mandou Ezequiel fazer sopa de... Eu vou ser educado. Deus mandou Ezequiel fazer sopa de fezes de animal e beber. Para quê? Para mostrar para Judá o que iria acontecer com Judá, a tragédia que lhe viria no cativeiro. Com Ezequiel também, o Senhor diz a Ezequiel: a mulher que é a beleza dos teus olhos vai morrer, você vai ficar viúvo. Mas Senhor, para que Judá entenda
que os seus filhos serão mortos ao fio da espada. Mas para o senhor dar uma lição para ajudar, o senhor vai matar a minha mulher? O teu processo pode ser uma aula para alguém. Diga comigo, o meu processo pode ser uma aula para alguém. Jesus chega em Betânia. Eu não vou falar mais da conversa de Jesus com Marta, a conversa de Jesus com Maria, porque eu já falei sobre isso em alguns textos, em algumas pregações aqui. Mas no versículo 36 e 37, Jesus chega na frente do túmulo, e aqui está o versículo que alguns dizem, que em algumas versões da Bíblia é o menor versículo da Bíblia, o 35. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Outro dia eu falo sobre isso. Por que Jesus chorou se Jesus sabia onde Lázaro estava? Por que Jesus chorou se ele sabia que ele tinha poder de ressuscitar a Lázaro? E ele foi lá para isso, vou lhe mostrar que ele foi lá para isso. Por que Jesus chorou? Outro dia a gente responde essa pergunta. O fato é que quando Jesus chora, a multidão diz assim: vede como ele o amava. Não poderia ele, versículo 37, não poderia ele, que abriu os olhos aos cegos, também fazer com que esse não morresse? Tipo assim, ele curou tanta gente, por que ele não curou o amigo dele? Você já se viu questionado? Quando alguém diz assim, mas não é crente? Deus não usa tanto? Por que está passando por isso? Mas não é membro do ministério de louvor? Por que está com depressão? Mas não ora tanto? Por que está com crise no casamento? Não entendo. Sei não, viu? Não sabe o que, varão? Eu não já te disse que você ser amigo de Jesus não te impede de ter problemas? Eu não já te disse que o fato de Jesus te amar não é a garantia de que Ele vai responder na hora que você chamar? Ele pode demorar mais uns 2 dias. Aqui começam os passos que eu quero compartilhar com você, para que o milagre aconteça em sua vida, e eu não vou demorar neles, eu vou ser muito rápido. Coloca em prática. Eu estou ficando velho, e não quero mais a sensação, ou não quero a sensação de que eu estou pregando, e as pessoas não vão colocar em exercício o que ouve. Não tem graça. Tá? Então, aqui começam os passos que vão levar ao milagre. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Primeiro passo, tira a pedra. Primeiro passo para o milagre, tira a pedra. Diga comigo, tirai a pedra. Sabe o que é interessante? Não é Deus quem remove a pedra aqui. Jesus não removeu a pedra. Ele disse para alguém: tirai-a. Há pedras na nossa vida que quem tira somos nós. Existe pedra na nossa vida que quem tira é Deus. Vou lhe mostrar na Bíblia. João capítulo 20, Jesus está no túmulo. E quando Jesus levanta dentre os mortos, o anjo do Senhor removeu a pedra. Aquela pedra não foram homens quem tiraram. As mulheres vinham conversando e dizendo: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegaram lá, a pedra já estava tirada. Mas o detalhe, olha para mim. Em algumas versões diz que o anjo tirou a pedra e sentou em cima dela. Em outras versões diz que o anjo tirou a pedra e colocou o pé em cima dela. O que isso significa? Quando Deus tira a pedra e coloca o pé, Ele está dizendo: não vem mexer naquilo que eu já fiz. Não tenta colocar a pedra que eu removi de volta. Diga comigo, aquilo que Deus fez, ninguém desfaz.
Mas aqui o Senhor diz: tirai a pedra. É vocês quem tiram. Só depois que a pedra foi tirada, Jesus disse: Lázaro, vem. O milagre acontece quando eu e você removemos a pedra da incredulidade, da dúvida, do medo, da murmuração, da intriga, da desunião, da competição, da mentira, da falsidade. Tira a pedra. O Senhor está olhando para você na frente do teu problema, disposto a resolver a questão, mas você não tirou a pedra ainda. Remove. Tira a pedra, que o milagre vai acontecer. Você sabe qual é o obstáculo que está lhe atrapalhando? Cada um aqui sabe. Cada um aqui sabe qual é o obstáculo. Remove. Segundo passo para que o milagre aconteça. Olha o versículo de número 40. Marta olha para o Senhor e diz assim: mestre, vai dar errado, já cheira mal. Jesus olha para Marta e diz: eu não já te disse que se creres, verás a glória de Deus? Segundo passo para que o milagre aconteça é: creia incondicionalmente. Quem crer não fica medindo as circunstâncias. Quem crer simplesmente crê. Não fique apresentando para Deus os obstáculos para que o milagre aconteça. Tudo começa aqui. Se creres, verás. Se não cremos, não recebemos. Mateus capítulo 18, versículo de número 24, Jesus diz que tudo que pedirmos, se dois de vós concordarem em alguma coisa e pedis ao vosso Pai que está no céu, crendo, recebereis. Marcos capítulo de número 11, versículo de número 22, o Senhor Jesus diz: tende fé em Deus. Creia. Quando nós cremos, nós ativamos o mover de Deus acerca da questão que estamos apresentando. Domingo à noite passada, eu preguei aqui sobre fé. E eu disse aos irmãos que fé não é energia positiva. Fé não é pensamento positivo. Fé é um princípio ativo que me leva a agir, que tira de mim o questionamento. Eu estava lendo o texto agora à tarde e fui levado por inferência a João capítulo 5, quando o evangelista relata a cura do paralítico de Betesda. No versículo 9, na versão que eu tenho em mão, diz assim: imediatamente o homem ficou são. Mas tem uma versão, chegou agora para o Brasil, a Nova Almeida atualizada, que diz assim: imediatamente o homem se viu curado. Mudou. Imediatamente ele se viu curado. Olha para o seu vizinho, fala com ele assim: se veja. Eu vou fazer você entender, espero em Deus, o que o texto está dizendo. Enxergue o seu milagre antes que ele se materialize. Enxergue o seu milagre antes que ele se materialize. Tem alguém aqui nessa igreja?
Se veja. Se veja, veja antes, veja por antecipação. Quem crê, vê antes que aconteça, Quem crê, vê antes que aconteça. Abre os olhos. É preciso ver. Isto é crer, creia. Diga comigo, Senhor, me faz mais crente. Pela fé que uma vez me